Bom, pessoal, boa noite a todos. Agora sim, estamos ao vivo aqui, tá? Mais uma aula, mais uma maratona aqui para PC Ceará, PC Ceará, ok? Nossa aula era ontem, mas infelizmente o link caiu aqui na cidade, aqui em Pesqueira, e não teve como a gente dar aula ontem. Então, fizemos aí um acordo, né? Conversamos com todos vocês. Quem não estava ao vivo, mas eu coloquei no grupo. E aí ficou programado para a nossa aula acontecer hoje. Então, aqui estamos ao vivo, né? Então, para os colegas que não puderam entrar, mas depois assistam a aula, não deixe de assistir, não deixe de resolver as questões que a gente colocou no grupo, tá bom? Para a galera aí que mandou mensagem para a gente aí no nosso canal, meu, muito obrigado, tá? Agora eu não consigo gravar o nome de todos, mas chegaram vários comentários lá, né? Positivos. E fiquei muito feliz, tá? Mais uma vez, fiquei muito feliz aí. Pessoas do Brasil todo, né? Inclusive, nossa amiga Juliana, que está lá no interior do Ceará também. Ela ontem estava ao vivo, hoje não deu para entrar, até agora não. Mas um forte abraço, viu, Ju? Seja bem-vindo aqui ao nosso grupo de estudos, ok? E aí, meu povo, como eu estava dizendo a vocês aqui no offline, eu estava dando uma pesquisada aqui, e o número de inscritos para esse concurso da Polícia Civil do Ceará foi muito baixo, né? Muito baixo mesmo. Estava dando umas pesquisas aí, inclusive até coloquei para vocês aí no grupo aí, né, alguns vídeos aí da galera divulgando, né? Porque esse mês de agosto, né? Julho para agosto é alta temporada em Fortaleza. E aí o que acontece? Os hotéis tudo caro, e aí muita gente optou, né? Porque também tem um concurso da Polícia Federal também, então as inscrições tudo caro, né? Essa inscrição mesmo aqui da PC, acho que se me fala a memória, foi R$ 200. Então, muito caro, né? As inscrições. Então, muita gente optou, né? Porque se fosse se deslocar até Fortaleza, tinha alimentação, tinha passagem, tinha hotel, então um custo muito alto. Então, muita gente optou em fazer o concurso da Polícia Federal, né? Porque faria nas suas capitais, né? Quem é de Recife mesmo, são poucas pessoas que vão se deslocar para o Ceará. Então, vão preferir ficar em Recife, que aí faz a prova em Recife sem nenhum custo, né? Então, foi muito baixo. Eu estava olhando aqui nos sites, né, dando uma pesquisada antes de entrar ao vivo, até comentei no offline aqui com alguns, que o número de inscritos foi 12.314. Ainda estou sem acreditar. Mas se for isso mesmo, amém, viu? Vai ser o concurso da vida de vocês aí. Eu estava vendo aqui que a nota de corte, né, para inspetor, nota de corte vai ser 50. E para delegado vai ser entre 69 e 71. Portanto, meu povo, é só livrar o ponto de corte aí, tá? E tenho certeza que todo mundo aí vai passar nesse concurso, porque pelo número de inscritos, é como disse Cláudio aí, não vai dar nem dois se brincar a concorrência, né? Então, vamos aí meter o foco, falta aí um mês mais ou menos para a nossa prova, tá? Hoje estamos na nossa oitava aula aqui da maratona. Então, o que acontece? Quando faltar aí na semana que do concurso, a gente vai ter uma aula aqui na quarta. Qualquer coisa na quinta-feira, vamos fazer um simuladozinho aí, tá? Vamos já preparar vocês para no domingo descer o sarrafo aí e gabaritar aí essas 10 questões. Fechou? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Tiara. Já colocou o fone aí? Cláudio quer falar alguma coisa? Antes que a gente comece sobre o concurso, sobre os inscritos. Natália, Não, quer pode, falar alguma coisa? pode deixar. Não. Fala, Fuá. Não, em off a Microfone. gente conversa sobre a questão da redação que tu estava perguntando, aí a Ah, gente não vai tranquilo. E atrapalhar. aí, sobre o número de inscritos, o que é que achou aí, Tiara? Aí, perdão, Emerson, como é? Repete. Sobre o número dos inscritos aí, como eu estava falando aqui, o que é que achou aí? É o concurso da vida de vocês aí, viu? Pode Cara, fechar o olho e marcar. Pode fechar o olho e marcar. cara, assim, para quem já vem numa pegada boa estudando, é uma oportunidade muito boa, né? Isso. É, assim, eu vou, porque consegui a isenção e tudo, mas seja o que Deus quiser, mas é uma oportunidade muito boa, porque tem uma galera boa estudando aí. Eu tenho umas colegas lá de Fortaleza também que estão muito preparadas, assim como todos aqui do grupo também. Vamos encarar, né? Seja o que Deus quiser. É. E aí, Mas Natália, e assim, você? tá uma concorrência boa, dá para fazer. E, e você, Natália, o que é que acha aí desse concurso aí? Concorrência lá embaixo,
Número de inscritos lá embaixo, é que achou aí? Me surpreendi, vice, com a Ó, pouca quantidade de gente. pode pesquisar aí na internet aí. 12.314 inscritos. Ou seja, se brincar, só o pessoal de Fortaleza que vai fazer mesmo. E o pessoal É verdade, do vice interior Emerson. ali do Ceará, viu? É isso que eu Tá disse a vocês parecendo aqui até na. um concurso de guarda, vice. Pois é. Então, assim, Tiara, e Cláudio e os demais do grupo. Esse concurso aí, vocês que já vêm numa pegada, vocês já fizeram Polícia Civil, vocês foram fazer Piauí, vocês foram fazer aí Pernambuco, vocês agora vão para o Ceará. Então, assim, vocês não são mais iniciantes, né? Como diz a história, no ramo do futebol, vocês não são mais juniores, né? Já estão no profissional. Sabe como é que funciona o concurso público, sabe o que tem que fazer, tá? O que vocês têm que fazer nesse dia, viu, Tiara? São duas coisas. Controlar a ansiedade, né? Porque dias, semanas antes do concurso, a ansiedade aperta. Então, controlar a ansiedade e controlar o tempo de vocês. É isso que vocês precisam fazer, tá? Acabou. A gente sabe que na hora dá um nervosismo, você olha para o cara de lado já passou não sei quantas páginas, né? Você só vendo ele passar, você ainda está na primeira, a minha do lado já está comendo chocolatezinho ali de boinha, dando risada, como que assim, tudo que eu estudei caiu e você está no meio daquela ansiedade. Então, o que é que vocês têm que fazer no concurso? Isso aí é uma opinião minha, tá? Vocês têm que fazer o seguinte, focar entre vocês. É o que eu digo direto pro pessoal. A única coisa que separa um estudante de concurso, tá? De ser um servidor público, federal, estadual, municipal, que seja, é isso e isso. Só isso aqui. Papel e caneta. Só isso que separa. Porque inteligente vocês são, conhecimento que vocês têm, tá? O que falta é só colocar em prática. Então, controla a ansiedade. Controla a ansiedade. Dorme bem, acorda cedo, toma um café reforçado, compra lá sua aguinha, um chocolatezinho, canetinha no bolso, e assim, tudo que você estudou não vai mudar. Ah, professor, mas eu não consegui bater o edital, não consegui estudar tudo. Ó, vocês que já vêm uma pegada de outros concursos, fica mais fácil, tá? Porque, como eu digo direto ao pessoal, se no concurso que teve em Pernambuco, você, como se diz, ao conferir o gabarito, viu lá, pô, 10 questões de informática, tá? Que não foram 10, se me fala agora, foram 5, foi 6. Mas vamos lá, digamos que foi 6. Você conferiu lá o gabarito. Pô, só acertei 2, errei 4. Eu garanto a você que se eu pegar essas 4 que você errou lá, tá? E colocar para você aqui agora, você consegue resolver as 4. Porque o nosso cérebro trabalha assim. Na decepção, você não esquece. Aquilo que lhe decepcionou, você não consegue esquecer, por mais que passe o tempo. Lembra, Tiara, do relevo? O relevo é a forma da superfície da Terra. Isso, ó, há 40 e poucos anos atrás. Tá, acabou. É muita coisa. Por quê? Uma coisa que não decepcionou. Então, não tem mais tempo. Não tem mais tempo de vocês, pegar uma jurisprudência, virar, passar a noite, 2, 3 vídeos. Não tem mais, tá? Com certeza, não tem mais. O que é que você tem que fazer agora? É só colocar em prática, exercício, vai resolvendo. Ah, professor, mas ainda vou baixar um PDF, vou ler ainda aqui. Não sei o quê. Não dá mais tempo, não dá mais tempo. O que é que você tem que fazer? Tentem baixar exercícios simulados na internet, tentem responder, tá? Simula um tempo lá de 4 horas, 5 horas. Tá? Vai aumentando o sarrafo, vai fazendo, no final vai corrigindo, vai ver onde errou, o que, é que precisa melhorar, e no dia controla a ansiedade e o tempo. Acabou. Pela quantidade de inscritos, olha, sendo bem sincero, e sem querer puxar o saco de ninguém aqui, mas assim, conhecendo vocês como eu conheço há muito tempo, tá? Como o Beto, Cláudio aí, a galera que já vem naquele ritmo aí, Darlando, tá? Ângela, tá, entendeu? A galera que já vem aí um tempo danado, minha amiga Ângela também, ok, minha amiga Ângela também na correria aí, mas já vem um tempinho aí nos concursos, Tiara mesmo, pioneira aí. Então, assim, conhecendo vocês como eu conheço, 12.314 inscritos, pode começar a comprar um enxoval, Tiara. De boa. Viu, Betão? Pode começar a comprar um enxoval. 12.314 inscritos, se foi isso mesmo,
Pelo que você já vem estudando para concurso público, não tem mais tempo, pô. Quando pegar a prova lá, vai dizer, porra, bem que Emerson disse. Foi, caiu direitinho o que ele disse. Porque não tem como onde correr, entendeu? E isso é complicado, entendeu? Então, assim, não tem mais o que fazer, é só botar em prática, pô. Só botar em prática de boa, tá bom? Então, ó, a partir de agora, só questões, independente da matéria, tenta resolver de boinha e no dia da prova vai estar todo mundo tranquilo. Quem não resolveu ir, vai logo arrumando as malas, viu, Natália? Porra, dá uma paradinha em Salgueiro, já sobe no ônibus de Tiara e, ó, Fortaleza, meu amor. Tranquilo? Vamos embora. Cláudio caiu agora aí, deixa Cláudio só voltar aí para a gente começar o exercício. Beleza? Tranquilo? E aí, com relação à redação aí, Cláudio acabou de dizer, Tiara, que de Glebs parece que vai marcar aí uma redação aí. Ele vai começar com o de Glebs aí para ver se ele vai fazer um ao vivo, uma live ao vivo, no dia da redação. Lá no Sapiente, quem é professor de redação lá? Que poderia ajudar aí. Vai ter aulão lá, sabe dizer, Tiara? Ô, Cláudio, lá no Alfa vai ter aulão? Tiara? Oi, tá me ouvindo? Eu não Vai sei ter não. aulão lá no Sapiente também, Tiara? Rapaz, eu não tô frequentando o Sapiento, por falta de tempo, né? Mas eu acredito que sim. Eu E lá tava no aperreando, Alfa? Lá eu no tava Alfa, Cláudio. aperreando de Clepson para fazer, mas de Clepson lá no Alfa, ele tá um pouquinho corrido, ele me prometeu uma resposta depois da PM, porque a PM já é agora, né? Isso. Depois já dá uma coxa lá de Cleves também, Cláudio. Pergunta ele lá também. Já reforça o que Tiara disse lá. É É, porque. Pode falar, Cláudio, desculpa. toda semana vai começar as aulas de redação lá, mas eu acredito que ele deve colocar alguma aula extra lá de redação. Tenta ver com ele, Cláudio, se tem como essa aula, eu lá fazer uma live lá, uma cena ao vivo lá. Até vai ser até bom, né? Para divulgar lá o cursinho lá a nível, eu falo a nível Eu vou pedir, nacional, né? eu É, vou pedir a ele. Eu vou pedir a ele, eu então, vou aperrear o é, juiz dele. Porque aí, ó, tem Natália que tá aqui, que tá precisando, tem a Juliana que tá lá no Ceará, tem uma galera boa aí, pô, entendeu? E aí tenta ver com ele se não tem como fazer uma live aí. Emerson, você tocou no assunto da redação. Acho que Cláudio está no Alfa, né? É a Isso. preocupação de todo mundo. Eu conversei com Monique, né? Eu também faço parte lá dela. E Monique falando assim: é uma caixinha de surpresa a UES, certo? Porque assim, a gente já sabe o perfil do Sebraspa, a gente já sabe o perfil da IDECAN, a gente já sabe dessas outras bancas, mesmo que a gente leve paulada, mas a gente já sabe o nível da redação, o que ela pode cobrar, a estrutura. Agora, a UES, velho, é, por mais menor que seja a concorrência, a gente tem que fazer uma redação bem feita, porque ela vai ser o divisor de águas. Eu nunca temi uma redação, mas dessa eu tô com medo, eu não vou mentir pra tu. Ora, Tiara, eu estava dando uma pesquisa, assim, com os grandes cursinhos, né? E a linha de raciocínio da UES é baseada mais ou menos nas questões da IBFC. Então, a gente acredita também que a redação seja nessa linha de raciocínio da IBFC. Eles são muito, assim, voltados para o estilo da IBFC, entendeu? Deus te ouça, Emerson, porque assim, eu mesma tô ceguinha. Pelo bicho que estão fazendo, né? Ela é muito, como é que eu posso dizer, detalhista. Pelo que eu vejo, não sei se Cláudio vai concordar, não sei se de Clepson chegou a comentar, né? Ela vai fazer uma redação tipo vestibular, Enem, assim, Tipo a Enem, questão né? das pontuações. E aí a gente que é acostumado com o CESP, pelo menos, não sei se tu sabe, né, que a nota de Arthur na penal do Pernambuco foi a maior, foi 20, salvo me engano. Foi a nota máxima. Mas assim, eu olhando os erros de Arthur, eu digo, vixe, Arthur. Mas aí, por que Arthur não reprovou? Perdeu décimos, vamos dizer assim, porque ele respondeu aquela ideia que o Sebrasp estava pedindo. Ela bota uma estrutura, ela bota uma pergunta, você responde dissertando e tal. Então, ela quer saber se você está tendo um entendimento daquele assunto. Já o S, velho, eu não sei nem o que essa danada quer. É uma caixinha de surpresa, né? Homem, ó, eu não gosto de surpresa, Gleison não, digo falou logo. Gleison comentou que a redação vai definir.
Vai ser o divisor de água, né? É o que eu acabei de falar. É por isso que assim, eu tô indo com o coração limpo. Eu reconheço assim, o máximo que eu pude nos meus estudos, no objetivo aqui. Não foquei como deveria, mas vou dar meu melhor. Sei das minhas falhas, sei onde eu estou falhando. Não consegui corrigir por falta de tempo, enfim. Mas vou dar meu melhor. E vou tentar fazer uma boa redação, porque vai que eu consiga, né? Não só Uhum. eu, como os colegas também. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Beleza? Vamos embora. Vamos correr aqui quanto tempo? Então vamos aqui. 20 questõezinhas aqui, tranquila, tranquila. Só para a gente revisar essa maratona aí e anotar só alguns pontozinhos aí. Como eu disse a vocês, no meu ponto de vista, eu vejo vocês muito preparados. E 12.314 é nada para vocês, pô. Já começa a comprar um enxoval aí, já passa aí em Juazeiro aí, começa a meter bronca aí. Beleza? Vamos embora. Primeira questãozinha aí para nós aí, começar a noite aí. Pessoal, na primeira questãozinha aí, como eu disse para vocês no começo da nossa maratona, a UES, ela tem um pensamento muito voltado com a banca IBFC. Então, assim, eles cobram um pouquinho, né, de pacote Office. Então, se vocês puderem dar uma revisada, não assim lendo, né, para não perder tempo, mas em questões sobre o pacote Office, sobre segurança da informação e sobre computação em nuvem, seria muito bom, tá? Eles estão pegando muito nesses assuntos aí. Tranquilo? Então, eu estou começando nossa maratona hoje aqui com uma questãozinha voltada a Excel, que é o calo de muita gente, né, Tiara? O calo de muita gente aí. Mas, eu, como digo a vocês direto, quando se treina, o jogo fica fácil, de boinha, tá bom? E aí eu tenho recebido muitos elogios lá no nosso canal, por conta dessas questões de Excel, porque a gente explica bem detalhadamente, né? A Juliana mesmo lá do Ceará falou assim para mim, professor, o que me interessou nas suas aulas, e eu fiz um comentário positivo lá, é porque, assim, eu vi que o senhor só pula para um próximo slide quando o senhor pergunta se não tem dúvida, né? É diferente quando a gente compra o cursinho ou assiste às aulas dos grandes cursinhos aí no Brasil afora, porque você não consegue perguntar ao professor, não consegue tirar dúvida, né? E aí você fica num vácuo. Muitas vezes você pergunta ali e ele nem consegue, tanta gente que ele não consegue responder. E aí você fica naquela dúvida. Já nas suas aulas, eu vi que isso foi o diferencial, porque o senhor pergunta sempre para seus alunos se está tudo ok, se não resolveu, o senhor explica novamente e eu consegui entender muito o Excel. Então, eu fiquei muito feliz. Então, Ju, obrigado aí pelo o feedback. Juliana é uma das mais novas integrantes aí, viu, galera, do nosso grupo aí. Eu acho que ela teve algum contratempo ontem. Hoje, mais ontem, ela estava online com a gente. Então, seja bem-vinda mais uma vez, tá, Ju? Então, vamos começar a nossa maratona aqui com um Excelzinho aqui, besta e básico, tranquilo. O que é que ele diz aqui na primeira questãozinha? Usando o Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão, um usuário digitou na cela A1 a função soma-se, aí ele abriu um parênteses e diz assim, de B até B e maior que 3. Lembre-se sempre, como eu disse a vocês, que a função soma-se, a função maior ou menor, tem que ter sempre um intervalo e um critério. E esse critério vai vir sempre seguido de aspas. Tranquilo? Por isso que vocês viram aí. Veja que a divisão aí diz o seguinte aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Soma-se de B até B. É o intervalo. Tem 2 pontos aí. Então, o 2 pontos é até. Então, de B até B. Aí aqui tem um ponto e uma vírgula, que vocês sabem que é o I. Então, você pronuncia soma-se de B até B e aí ele diz valores maiores que 3, ok? Então, aqui está a condição, só os valores maiores que 3. E ele diz, assinar a alternativa correta. Ou seja, se você entendeu a estrutura da coisa, fica fácil, tá? Por quê? Digamos que você lá se deparou com essa questãozinha lá da UES, né? Você vai lembrar dessa 8ª aula. Aí você vai fazer o seguinte, como é que eu posso somar coluna com coluna, B até B, né? Maiores que 3. Então, a letra A diz o seguinte, serão somados apenas os valores maiores do que 3 de todas as linhas da coluna B.
A letra B diz o seguinte: serão somados apenas os valores das linhas 1 e 2 da coluna B. A letra C diz o seguinte: serão somados os valores da coluna B apenas a partir da linha 3. Ok? Aí ele diz: serão somados apenas, na letra D, serão somados apenas os valores maiores do que 3 no intervalo de B1 e B1. Então, veja que samba do crioulo doido aí, a banca ela criou. Mas você sabe como é que funciona a regra. Então, ó, você tem lá uma planilhazinha, beleza? Você tem uma planilhazinha, ok? Você tem aqui uma planilhazinha. Você tem duas colunas aqui, tá? Você tem aqui, ó, 3 linhas, só para você entender a coisa. Então, ó, o que é que ele diz aqui, ó? Soma-se de B até B e maior que 3. Tranquilo? Então, você vai por eliminação. Por quê? Em nenhum momento aí, no enunciado, se falou em B1, em uma célula B1. Se falou em coluna. Ó, aqui a coluna aqui, ó. Tá? A coluna está aqui, B. Então, esse aqui, ó, você já descarta. Não se falou em célula, falou em coluna. Beleza? Aí, o que acontece? Na letra B, diz assim: serão somados apenas os valores da linha 1 e 2 da coluna B. Em algum momento aí, o cara falou aí em linhas? Não. No enunciado, ele fala na coluna B, maior que 3. Em nenhum momento ele falou o nome linha. Então, aqui também, ó, você já elimina. Beleza? Tranquilo? Aí o que acontece? Na letra C, ele diz: serão somados os valores da coluna B. Opa, falou na coluna B. Beleza. Lá em cima tem coluna B. Só que ele diz: a partir da linha 3. Aí ele, pô, linha 3? Não, a partir da linha 3. Aí, ó, ele não falou a partir, ele falou maior. Se ligou? Então, ó, justamente, Yara, isso aí. Falou em maior, ele não falou a partir. Então, ó, o que é que sobrou pra gente aqui, ó? Letrinha A, meu povo. Letrinha A. Por quê? Porque, na verdade, deixa eu só mudar aqui para vocês entenderem um pouquinho. É isso aí. Então, ó, o que é que ele falou aqui, ó? Estamos nos referindo à coluna B. Tá aqui a coluna B aqui, ó. A coluna B. E aí ele falou aí, ó, some-se de B até B, ou seja, a coluna toda. Só que ele disse maiores que 3. Então a gente sabe que a coluna é formada por quê? Por uma linha e por uma, a célula, desculpem, a célula é formada por uma coluna e uma linha, né? Então B1, B2, B3. Então, 3 significa o quê? A linha. Então, subtende isso aqui, que é uma linha em cima. Então, ele fala, some-se de B até B, maiores que 3. E a letra A diz o seguinte, cadê aqui? A letra A diz o seguinte, serão somados apenas os valores maiores que 3, está aqui, ó. Ele fala, maior que 3. Não foi a condição? Aí ele diz, de todas as linhas da coluna B. Aqui, de todas as linhas da coluna B. Então, pode ser a linha 1, pode ser a linha 2. Então, entendeu? Eu vou corrigir aqui, rapidinho aqui. Me empolguei tanto aqui nessa questão que eu botei linha 1, linha 2. Então, eu falei e risquei, ó. Então, ó, exclui a linha 1, a linha 2. Mas ele disse aqui, ó, de todas as linhas da coluna. A partir de quem? Da 3. Então, vai ser a partir, ó, 4, 5 e assim por diante. Eu aqui risquei a linha 1 e a linha 2 e acabei falando que não devia, mas no ato já corrigi. Tá, pessoal? Me empolguei aqui. Tá bom? Então, veja que isso aí só foi uma questãozinha para você analisar. E eu acho que foi uma questãozinha tranquila, tranquila. Tá? O que você tem que olhar quando vir um soma-se, critério, o intervalo e o critério. O intervalo dizia que era o quê? De B até B, coluna inteira. E qual é o critério? Maior que 3. Tá? Então, aqui ele diz aqui, ó, serão somados apenas os valores maiores
do que 3, tá? Maiores do que 3. E ele disse aqui, ó, maiores do que 3, está lá, entre aspas, maior do que 3, de todas as linhas da coluna B. Fechou. Tranquilo? Essa aí foi uma questãozinha mais para a gente começar nossa maratona aqui com tudo. Beleza? Segunda questãozinha aí, só esqueci de perguntar a vocês. Ficou dúvida aí nessa primeira questão? Tá de boa? Tá tranquilo? Show de bola. Segunda questãozinha aí diz o seguinte, que um usuário, ele recebeu a tarefa de enviar via correio eletrônico por meio do Gmail, em sua configuração padrão, um arquivo contendo uma prova a ser impressa e seria aplicada a uma determinada turma da escola no dia seguinte. Ele disse, para enviar o e-mail em um momento futuro pré-definido, após preencher todos os campos e anexos, o usuário deve, em vez da opção enviar, ele deve utilizar que opção, né? Então, assim, uma questãozinha dessa aqui, eu acho que pouca gente sabe, mas ele fez questão de dizer a você aqui, ó, onde é que deu o pulo do gato aqui? Um usuário recebeu a missão de enviar via correio eletrônico por e-mail. Aí ele falou, quem é o e-mail? O e-mail é o Gmail. Ele disse ali, o e-mail é o Gmail. E ele disse, um arquivo contendo uma prova, tá aqui, ó, a ser impressa, que seria aplicado em uma determinada turma da escola no dia seguinte. Aí ele disse, para enviar o e-mail em um momento futuro pré-definido, após preencher todos os campos, que seria para, assunto, beleza? Aí ele diz assim, ó, o usuário deve, em vez de opção de enviar, ele deve utilizar que opção? Aí a letra A diz, envio suspenso, a letra B diz, predefinir o envio, a letra C diz, enviar no futuro, ou a letra D diz, programar envio. Meu povo, quem usa o Gmail e está acostumado a mandar e-mails, não é uma questãozinha dessa, porque todo mundo sabe lá que no Gmail, quando você preenche todos os campos, que você decide, não vou mandar hoje não, pro pessoal não, a aula é só amanhã, amanhã eu mando. Todo mundo sabe e usa o Gmail que lá tem uma funçãozinha chamada programar o envio. Então, essa aí foi muito fácil, né? Essa daí foi tranquila. Então, vi que a galerinha aqui respondeu letra D, então, show de bola, tá? A galera que vai assistir depois, se tiver dúvida, entra lá no seu Gmail, tenta mandar uma mensagem, bota só para quem? Manda qualquer pessoa lá da sua lista e você vai ver que lá embaixo tem lá, programar envio. Beleza? Lá no rodapézinho tá lá, programar envio. Essa aí foi de boa, de boa. Quem usa o Gmail sabe disso, né? Terceira questãozinha, diz o seguinte aí, tá? A sinal alternativa que corresponde ao atalho lá no Windows 11, responsável por mostrar e ocultar a área de trabalho. Então, ó, se liga só. Ele falou que o sistema operacional era o Windows 11. Ele disse que esse suposto atalho, beleza? Ele é responsável por mostrar e por ocultar quem? A área de trabalho. Tranquilo? Então, assim, para quem já vem na maratonazinha aí de concurso, essa aí também é uma questãozinha de boa. Não tem pra onde correr. Travou aí? Voltou. Tranquilo? Então, ele dá na letra A aí, ó. Na letra A, ele fala o seguinte. Na letra A, ele diz Windows mais C, né? Na letra B, ele fala aí Windows que eu digo é o logotipo, tá, gente? Logotipo do Windows mais D, né? Na letra C, ele diz tecla do Windows mais M. Na letra D, ele diz tecla do Windows mais E. Então, assim, quem já vem na maratona boa aí com a gente, também não erraria essa questão. Por quê? Vamos por eliminação. Todo mundo sabe que se apertar a teclazinha do Windows, o professor, onde é que fica essa tecla do Windows? Meu jovem, aqui embaixo, ó, no cantozinho inferior do celular esquerdo, entre as teclas Ctrl e Alt, se você tiver com teclado de desktop. Se você tiver com notebookzinho, vai ter a tecla Ctrl, vai ter a tecla Fn, a bandeirinha vai estar no meio e depois vai ter a tecla Alt.
essa bandeirinha aí é chamada tecla do logotipo do Windows. E muitas bancas, para confundir você, usam o nome dessa tecla de Wiki. Beleza? Então, se o cara tivesse colocado aqui, tecla Wiki mais D, tecla Wiki mais M, Wiki, tecla Wiki, essa tecla do logotipo do Windows. Tranquilo? Então, ó, por eliminação, tá? A gente sabe que tecla do Windows mais é de explorador de arquivo, ok? Então, esse está fora, tá? Por que é explorador de arquivos? Porque ele está se referindo ao Windows 11. Quando se nos referimos ao Windows 7, no tempo do Windows 7, o nome desse comando era tecla do Windows mais se chamava Internet Explorer, tá? O Windows Explorer, Internet Explorer não, tá? Desculpa, mais uma vez. Internet Explorer era um navegador padrão na época. Era o Windows Explorer. Então, muita gente às vezes se confundia, como eu acabei agora, trocando agora as bolas. Então, quando foi lançado o Windows 10, a Microsoft mudou a nomenclatura. O Windows Explorer passou a se chamar Explorador de Arquivos. Tranquilo? Explorador de arquivos. E lá no Windows 11, ele manteve a nomenclatura. Passou lá, manteve lá, Explorador de Arquivos. Tranquilo? Então, ó, descartamos a letra D, tá? A letra C, ele diz que é tecla do Windows mais M. Tecla do Windows mais M, se você testar depois, meu jovem, minha jovem, você vai ver que ele vai minimizar e restaurar todas as janelas que estão abertas. Então, não é isso que ele pede. Ele disse aqui que esse atalho ele vai mostrar e ocultar. Tá? Então, o Windows mais M vai minimizar e restaurar. Beleza? Então, já estou cortando também. O Windows mais Ctrl mais C, sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada. Então, sobrou para você a letra B, quando ele disse tecla do Windows mais D. Então, esse Dzinho aqui é de área de trabalho, né? Seu desktop. Tranquilo? Então, esse carinha aqui é o responsável. Windows mais D, todo mundo fica na barra de divisão de tarefa, de barra de tarefa, e aí você vai ver lá, você vai visualizar a tua área de trabalho. Tranquilo? Essa de boa, de boa. Vocês têm dúvida aí? Tá tudo certinho? Tudo tranquilo aí? Beleza. Então vamos embora, tá? Questãozinha número 4 aí, mais uma de Excel aí, né? Pra Tiara que adora Excel. Tranquilo? E Natália também. Então, ó, vamos lá. Na questãozinha número 4, que diz o seguinte, que um usuário lá do Excel, sua configuração padrão, ele elaborou a planilha a seguir. E ele diz o seguinte, assinala a alternativa que apresenta o valor retornado pela fórmula. Então, ó, ele deu uma fórmula aí meio grande, tá? Deu uma fórmula meio grande aí. Tranquilo? Mas nada que, como diz a história, nada que a gente não resolva, né? Nada que a gente não resolva. Tranquilo, tranquilo. Então, ó, tá aí a formulazinha que ele deu. O que é que vocês precisam saber e precisam prestar atenção no dia da prova? O cara falou em fórmula. Professor, isso é uma fórmula? Sim. Por que o senhor me garante que isso é uma fórmula? Porque ela começa com o sinal do igual. Se não começasse com o sinal do igual, isso era um texto. Tá? Então, isso aqui é uma fórmula. Beleza? Primeiro passo. Segundo passo que vamos olhar é o seguinte. O que é que ele pede aí? Ele começa, ele diz assim, ó. Igual a maior. E aí ele abre um parênteses. Se vocês notarem, tem um parente dentro de outro. Então, ó. Aqui tem um parênteses, ó. Se liga só. Aqui tem um parênteses. Beleza? Deixa eu mudar aqui. E aqui, ó, tem outro parênteses. Copiar aí a parada? O que é que você precisa fazer para que essa forma saia perfeita?
Primeiro, toda forma se resolve de dentro para fora. De dentro para fora. Sacou? Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai resolver aqui e depois você vai resolver esse parente aqui, ou vice-versa. Mas você precisa primeiro eliminar esse cara aqui de dentro. Sacou? Então, vamos lá. Vamos de dentro para fora. Tranquilo? Ele diz assim, ó. Menor, tá? A3 até B5, o terceiro menor. Sacou? Por enquanto eu deixei paradinha essa daqui. Eu preciso eliminar esse parente. Professor, mas por que o senhor precisa eliminar esse parente? Eu ainda não entendi. Me desculpe, mas eu viajei agora. É pelo seguinte, meu filho. Saca só. Toda forma de Excel existe uma regrazinha, tá? Qual é a regra? Primeiro, se liga. Primeiro, você precisa resolver o que está dentro dos parênteses. Ok? Segundo, você precisa olhar para a forma e resolver se tem o exponencial, que é aquele chapeuzinho. Terceiro, você precisa resolver a divisão ou a multiplicação. E por último, você resolve a adição e a subtração. Sacou agora por que eu preciso resolver o que está dentro desse parênteses? Porque é a primeira regra aqui da minha forma. Resolvo primeiro o que está dentro do parênteses. E vou lá eliminando. Sacou? Aí vamos lá. Aí ele diz aqui, ó. Menor, aí ele diz, de A3 até B5. Professor, por que até? Pô, porque tem esses dois pontinhos aqui, ó. É por isso que é até. E por que terceiro? Não entendi. Porque é o seguinte, maior, menor, o soma-se, a regra é o seguinte, tem que ter intervalo e a condição. Intervalo e a condição. Você lembra que na nossa primeira questãozinha aqui, ele disse aqui, ó, intervalo de B até B, qual é a condição? Maior que 3. Então, aqui, ó, ele falou intervalo de A3 até B5. E a condição? 3. Mas 3 o quê? Terceiro menor. Sacou? Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro que você tem que procurar aqui. Ele diz de A3 até B5. Então, ó, A3, ó, você tem que fazer assim, ó, até B5. Se ligou? Você tem que ver isso aí. Entendeu? Professor, quer dizer que o senhor fez isso aqui. É, porque, ó, A3. Não é isso que ele disse aqui, ó? A3. Aqui, ó. A3. B5. B5. Aqui, ó. B5. Finalizou aí. Entendeu aí? De boa? Aí ele diz, terceiro maior. Vamos lá. Olhando aqui para onde aqui eu tracei aqui. Primeiro maior quem? 6. Sacou? Primeiro maior não. Puta merda. Foi mal. Viajei aqui. Estou me referindo aqui ao menor. Vocês nem para me corrigir aí, pô. Deixa eu só corrigir aqui. Terceiro menor, pô. Eu estou na minha cabeça com o maior aqui e viajei aqui para vocês. Mas isso acontece no ao vivo. Vamos matar a charada agora. Nem me avisou, Tiara. Tá vendo aí? Vamos lá. Terceiro menor. Agora melhorou, pô. Vamos lá. Primeiro menor aqui é quem? Ó. 2. Sacou? Segundo menor é quem? 2 de novo. Olha aqui, ó. Professor, repete, é? Repete. Terceiro menor, como ele está pedindo aqui? 3. Opa, achei. Achou. Tudo isso aqui agora, ó. Tudo isso aqui. Deixa eu mudar aqui para vocês entenderem aqui, ó. Tudo isso aqui agora vale 3.
Vale 3. Beleza? Por isso aqui agora vale 3. Veja que aqui a divisão é um ponto e vírgula aqui, ó. Ponto e vírgula. Pessoal, se fosse o quarto menor, 3 de novo. Aqui o 3. Aqui o 3, ó. Professor, se fosse aí o quinto menor, 4. Se fosse o sexto menor, 5. Se fosse o sétimo menor, 5 de novo. Se fosse o oitavo menor, 6. Então, se o número se repetir 2, 3, 4, 5 vezes, vai seguindo ele. Não tem problema. Como é que ele disse aqui, ó? Você tem que observar a planilha e você tem que ver de A3 até B5 o terceiro menor. Então, ele disse aqui, ó. Primeiro menor, 2. Segundo menor, 2 de novo. Terceiro menor, 3. Coloquei ele aqui, ó. 3. De boa, de boa. Certo? O que é que eu vou analisar agora? O lado de cá. Não é de dentro para fora? Então, esse parente aqui eu eliminei. Tá? Então, ó, vou voltar agora. Já eliminei esse parente, agora sobrou agora quem? Sobrou esse parente aqui, ó. Tá? Esse parente todo aqui. Esse aqui eu já eliminei. Já eliminei aqui, ó. Já achei que é 3. Aqui, ó. Já achei que é 3. Fechou? Aí ele diz assim, ó. Igual a maior de A1 até B5. Então, ó. A1 e B5. Então, ó. Eu quero quem? Todo mundo. Aí você olhando aí, ó. Quem você marcaria aí? De A1 até B5. Quem é o maior aí? Já consegue identificar aí? Deixa eu... 6. Isso. Justamente. 6. Então, ó. Maior de A1 até B5. 6. 6. Certinho? Então, ó. Isso aqui vai valer 6. Tranquilo? Aí agora você achou aqui, ó. 6 e 3. Quem é o maior para você marcar? 6. Não é isso? Então, ó, resposta, letra B. Sacou, Tiara? Deu certo aí? E aí, Cláudio? De boa? Natália, de boa? Tranquilo aí, né? Pronto. Beleza? De dentro para fora a gente resolveu. De dentro para fora a gente resolveu. A gente achou aqui, ó. De A1 até A5. De A1 até B5. De A1, B5, ó. Envolveu todo mundo. Aí quem é o maior? O maior é 6. Tá aqui. O menor de A3. Aqui, ó. A3 até B5. Tá? De A3 até B5. A gente viu que é 3. Então, o maior, 6 de 3 é quem? 6. Tá aqui, ó. Marcou aí. Se ligou? Amém. Glória a Deus. Fechou? Vamos embora. Vamos para a próxima aí. Vamos para a próxima. Tudo certinho aí, Tiara? Bolacha? Quer falar, Tiara? Tá emocionado? De boa? Beleza. Vamos embora. Questãozinha número 5 agora, que diz o seguinte. No sistema operacional do Windows, no sistema operacional do Windows, uma imagem de sistema ela é definida como, ó, no sistema operacional Windows, uma imagem de sistema ela é definida como, tá? E aí, o que é que ele fala aí pra gente? Ele diz o seguinte, que uma imagem de sistema ela é definida como uma cópia exata de todos os arquivos presentes na área de trabalho. Na letra B diz o seguinte, que uma imagem de sistemas, tá? Ela é definida como um backup que contém apenas os arquivos do sistema operacional.
Na letra C diz o seguinte: um arquivo de backup que inclui o sistema operacional, programas e configurações. E na letra D diz que uma imagem de sistema é uma pasta específica que contém arquivos de backup de dados pessoais. Então, ó, lá no Windows, no sistema operacional do Windows, uma imagem do sistema, essa imagem, ele é uma pasta? Não, ele não é uma pasta. Então, ó, já estou eliminando aqui. Já estou eliminando aqui porque ele não é uma pasta, tá? Aí ele diz que uma imagem de sistema, ele é uma cópia exata de todos os arquivos presentes na área de trabalho? Não. Não é só na área de trabalho, ele é no geral. Então, ó, quando ele diz todos os arquivos presentes na área de trabalho, ficou feio e errado. Beleza? Aí ele diz aí o seguinte, que uma imagem de sistema é um backup que contém apenas, aí esse apenas matou aqui, meu brother. Entendeu? Sobrou o que para nós marcar aí? Igual a Natália disse, letra C, professor. Sobrou aqui isso para mim, ó, que uma imagem de sistema, ele é um arquivo de backup que inclui o sistema operacional, porque ele diz o quê? Imagem de sistema, então ele inclui o sistema operacional, os programas, e não só os que estão na área de trabalho, os programas e todas as configurações. Como assim todas as configurações, professor? O seguinte, se esse meu computador aqui, tem as configurações que eu achar necessário, se eu fizer um backup aqui da imagem do sistema, tá? Se amanhã, como ontem, deu um pau, digamos que ontem, em vez do link ter caído, digamos que o computador aqui deu bronca, puf, queimou. Aí eu, como eu estava explicando para a Cláudia aqui, eu não sou bobo, tenho outro computador, né? Eu tenho outro computador. Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. Tem outro computador. Beleza? Tem outro computador aqui. Ó, tem outro computadorzinho aqui, de boinha. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Beleza? Eu tenho outro aqui, ó. Aí, digamos que eu peguei esse outro computador, em vez do link, o computador que queimou. Só que eu tenho o backup da imagem do sistema desde que está sendo realizada a aula, eu tenho ele. Está nas nuvens. O que é que eu faço? Simplesmente eu vou lá, crio um pendrive de formatação, trago a imagem do sistema, do backup, jogo dentro do pendrive e instalo esse computador aqui com esse pendrive. Então, tudo que eu tenho nesse daqui, quando aquele ali terminar a configuração de formatar, vai ficar igualzinho. Por quê? Porque eu tinha criado o backup dele, né? E aí foi o sistema operacional, foi todos os programas que esse aqui que está tendo na aula tem, e foi as configurações. Então, por isso que ele diz que uma imagem de sistema é um arquivo de backup que inclui sistema operacional, tá? Que inclui programas e as configurações. Fechou? De boa? Essa aí ninguém esquece mais, tá? Quando diz assim, o Windows, uma imagem de sistema é uma pasta, não é pasta nada. Como disse ali, ele é uma imagem de sistemas. Beleza? Vamos lá para a questãozinha número 6, que diz o seguinte, na questãozinha número 6. Que o Windows 10, ele introduziu um recurso chamado Windows Hello, que permite aos usuários. E aí, ó, só fazendo um parênteses aqui, em alguma aula aí, não me lembro qual foi a aula, eu comentei com vocês, e aí acho que vocês anotaram, e eu disse a vocês que em 2015 a Microsoft lançou o Windows 10, né? Windows 10. E aí o Windows 10 vieram com várias modificações e com várias novidades, coisa que não tinha no 7. Entendeu? Por exemplo, uma das modificações que vieram no Windows 10. E aí essas modificações permaneceram no Windows 11. Então, no Windows 10, uma das modificações que vieram foi que o sistema passou a ser multitarefas e multiusuários, coisa que no 7 você não conseguia fazer. Professor, como assim? Multitarefa, multiusuário. Multitarefa é o seguinte, é que você pode sincronizar o seu computador com o seu celular, com o seu tablet, tá? E assim por diante. Então, o que você fizer aqui,
Quando eu abrir com o celular, vai refletir, porque ele é multitarefa, tá? E eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, ok? Por exemplo, eu posso aqui colocar duas telas. Então, eu posso aqui colocar, enquanto estiver aqui fazendo o meu relatório, eu posso aqui estar no meu YouTube, jogar para o outro lado. Então, eu posso fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E por que multiusuário? Porque no Windows 7, tá, não tinha essa função. Se eu, porventura, fosse emprestar o computador a Cláudio, tá, eu não quisesse que ele visse minhas coisas pessoais, eu tinha que criar um usuário para a Cláudio, botar um usuário como convidado, e aí ele não tinha acesso a nada, permissão de nada. No Windows 10, e aí no Windows 11 permaneceu, não precisa fazer isso, tá? Não precisa, porque você mesmo cria os usuários sem precisar deslogar. E outra, e foi criado com um botãozinho aqui na barra de tarefa, um botãozinho chamado visão de tarefa. Então você pode criar várias áreas de tarefa. Então, se eu for emprestar o computador a Cláudio, eu posso simplesmente criar uma área de tarefa, uma área de trabalho para ele no botão visão de tarefa e entregar o computador a ele. Então, o que está na minha área de trabalho, ele não vai ter acesso, tá? Não vai ter acesso, porque eu criei uma nova área de trabalho para ele. Então, por isso que ele diz lá que ele é multitarefa e multiusuário. Então, isso foi uma das novidades. Beleza? Assim como no Windows 10 tivemos a novidade chamada Cortana, que era o assistente virtual, tá? E aí, quando atualizou-se para o Windows 11, o Cortana deixou de existir. Hoje chama-se o Copilot, tá? Por quê? Porque essa plataforma do Copilot é uma plataforma desenvolvida para IA, para inteligência artificial. Tranquilo? E aí, o Cortana no 10 era o cara, mas aí no 11 ele já perdeu espaço. Então, vieram algumas novidades. Então, como eu disse aqui, ó, o Windows 10 introduziu, então isso também aqui, o Windows Hello, foi uma das novidades, né? Windows Hello. Então, ele disse que o que é que o Windows Hello faz? O que é que ele permite os usuários fazer? E aí ele diz aqui, ó, que ele envia mensagem instantânea para outros usuários do Windows. Mentira. Errado, isso aí. Aí ele diz que personaliza a aparência da área de trabalho. Mentira de novo. Quem personaliza a aparência da área de trabalho, eu acabei de dizer, é o botão visão de tarefa. Você cria várias áreas de trabalho. Entendeu? E aí ele diz assim, ó, acessar uma versão virtual do assistente pessoal do Cortana. Mentira. E aí eu volto com o relator aí, minha amiga Tiara, aí, quando ela disse aí, professor, letra D. É isso aí, Tiara. O Windows Hello, ele faz login no assistente operacional usando o reconhecimento facial ou a impressão digital. Professor, mas vamos lá, como seria esse reconhecimento facial? O reconhecimento facial, ele funciona igual vocês, os aplicativos de cartão de crédito. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Nubank. O Nubank, quando você solicita o cartão Nubank, lá tem algumas configurações. Ele pede para você escanear a sua identidade, né, a sua habilitação, frente e verso, e depois ele pede para você posicionar o rosto frente à câmera. É assim que funciona o Hello. Quando ele diz o reconhecimento facial, você fixa o rosto na câmera, seja o seu computador, desktop, seja o seu notebook, e aí se você fechar o olho, não serve o reconhecimento. Por quê? Porque quando você faz o reconhecimento facial, o que ele escaneia é a íris do olho. Tá? Então, se você fechar o olho, não vai reconhecer. Agora, se você ficar com o olho bem aberto, igual acontece lá no Nubank, ele consegue escanear seu rosto e fazer uma leitura da sua íris. E aí dá tudo certinho lá. Ah, professor, mas, pô, tô muito feio, não gosto não de reconhecimento, não. Então, jogador, bota aqui, ó, impressãozinha digital, tranquila, de boa. Então, o Windows Hello, ele serve para isso, tá? Para você fazer login. Ah, não tô afim de botar senha, eu vou só botar o dedo e pronto. Quando eu for almoçar e quando eu voltar, a mesma coisa, está tudo certo. Pronto. Então, ele faz login usando o reconhecimento facial e a impressão digital. Fechou? É isso aí, Tiara. Parabéns. Mais uma, viu? Já estava já gabaritando já a prova aí. Vamos embora. Sétima questão diz o seguinte. Lá no Word 2019, para você criar um sumário em um documento, bem como adicionar texto a ele e atualizá-lo, é necessário acessar a guia. Tranquilo, tranquilo. Então, essa daí. Quem já vem resolvendo questões aí, tá? De pacote Office, essa aí tira de letra aí, tá? Ele diz assim, ó, para criar um sumário, certo? Em um documento
bem como adicionar texto a ele e atualizar. É necessário acessar que guia? Onde é que está essa guia lá? A guia simplesmente está lá na guia referência. Beleza? Essa daí também foi de boa. Mais uma, né, Tiara? Parabéns aí. Show de bola. Tiara respondeu a letra C aí, tá? Significa que Tiara tá assistindo nossos vídeos aí, tá resolvendo as questões. Eu puxando a orelha dela direto aí, pra ela não esquecer das nossas aulas aí, né? 10 almas se salvar. É isso aí. E com 12.314 ficou fácil, né? Vamos embora. Na nossa oitava questão diz o seguinte, que o IPv6 foi desenvolvido para resolver o problema de esgotamento de endereço do IPv4 e proporcionar novos serviços. Sabendo disso, assinala a alternativa que demonstram quantos bits tem o IPv4 e o IPv6, respectivamente. Você lembra que eu disse a vocês que quando a gente liga um roteador, ele vai de 0 a 255 IPs. Lembram disso, né? Aí muitos perguntam, professor, aí na sequência? Eu disse, não é na sequência. Digamos que eu cheguei agora aqui na casa do meu amigo Cláudio, e Cláudio, qual é a senha aqui da Wi-Fi, meu amigo? Cláudio, escaneei, professor. Quer no QR Code? Aí eu escaneei. Aí eu digo, eita, Cláudio, pegou aqui o número 192.168.0.100. Cláudio disse, beleza. E o sinal? Eu digo, tá topado, meu velho. Tá tudo certo. Aí o que acontece? Digamos que Natália chegou também para casa do meu amigo Cláudio. E aí ele fez uma reunião lá para comemorar a vitória dele aí. E aí chamou todo mundo que passou no concurso da Polícia Civil. Então foi Natália, foi Cláudio, foi Milena, foi Ângela, foi Beto, foi Darlando, foi todo mundo aí. Foi Juliana, foi todo mundo. Aí digamos que foi Danilo. Aí digamos que ele disse, bota aí. Aí Kiara pegou os 120. Aí Natália pegou os 55. Então, assim, o IPv4, ele distribui os IPs de 0 a 255. Mas lembre-se que a questão fala o seguinte, que foi desenvolvido para resolver problema de quem? Do esgotamento. Por quê? Porque o IPv4 era de 0 a 255 IPs. E ele disse que foi desenvolvido para resolver os problemas do esgotamento de endereço do IPv4, que é de 0 a 255, e proporcionar novos serviços. Aí vocês vão voltar no tempo aí e lembrar que eu falei assim, como é que o cara ia acessar o Wi-Fi do shopping? Se milhares de pessoas circulam no shopping, não é isso? Então, o IPv6 chegou para resolver, tá? E ele diz o seguinte, sabendo-se disso, assinala a alternativa que demonstra quantos bits tem o IPv4 e quantos bits tem o IPv6, respectivamente. E aí eu vou dizer a vocês, ficou fácil, né? Porque vocês notam, eu acabei de dizer a vocês que quando eu cheguei na casa do meu amigo Claudio, eu peguei lá o IP 192, né? 192.168.0.100. Ou seja, se você analisar, eu disse 192.168.0.100. Ou seja, 4 blocos. Não é isso? 4 blocos. Então, o IPv4, tá? Ele é 4 grupos, tá aqui, ó. 4 grupos. Notem aí, viu? Ele é 4 grupos, ok? De 8 bits. De 8 bits. De 8 bits. Fechou? 4 grupos de 8 bits. Ou seja, 192, 168, 0, 100. 4 grupos aqui, né? Tranquilo? Formando-se 8 bits. Que equivale a 4 bilhões. Porra, é muita coisa, né? Mas vocês entenderam aí, né? 4 grupos de 8 bits, né? E ele varia de 0 a 255. Já o IPv6 foi desenvolvido para 8 grupos, ó, já dobrou.
8 grupos, certo? De 16 bits. 16 bits. Entendeu? E 16 bits. Ok? Que equivale a 1 decilhões. É muita coisa. Por quê? 8 grupos de 16 bits equivale a 340 decilhões. Enquanto o outro quer 4 grupos de 8 bits é igual a 4 bilhões. Então, aqui eu já disse a resposta, ó. 4 vezes 8, 32. Tá aqui, ó. 32 bits. E 8 vezes 16, 128 bits. Então, ó, se cair na sua provinha lá, meu velho, meu amigo, minha amiga, tá? Qual é como é que se diz? A estrutura de um IPv4? Aí você diz lá, 32 bits. E qual é a estrutura de IPv6? 128. Então, ele disse aqui, ó, a sinal alternativa que demonstra quantos bits tem o IPv4. Tem 32 bits. E quantos bits tem o IPv6? 128 bits. Como eu cheguei a esse número? Porque o 32 são 4 grupos de 8 bits. E o IPv6 é 8 grupos de 16 bits. Que dá aí 128 bits. Tranquilo? De boa? Dúvidas dessa aí, Cláudio? Cláudio, Natália, Tiara, tudo certinho aí? Tranquilo, né? De boa, de boa. Tá? Vou botar aqui, ó, só para complementar. IPv4, beleza? IPv6. IPv6. Fechou? Já anota aí. Nona questão. Diz o seguinte. Na nona questão. Considere as afirmativas a seguir. Item 1. Um sistema operacional, como o Windows, é um software aplicativo. Item 2. Um sistema operacional, como o Linux, gerencia recursos computacionais e fornece uma interface para interação com o sistema. Item 3. Um computador pode ter 2 ou mais sistemas operacionais. Por exemplo, Windows e Linux, que podem concomitantemente, quase que não sai, hein? Caralho, controlar o computador em um dado instante. E aí? Aí ele diz, letra A, apenas o item 1 está correto. Letra B, apenas o item 2. Letra C, apenas o item 1 e 2. Letra D, apenas o item 2 e 3. O que é que vocês marcariam aí? Né? Quando ele disse lá. Dalano disse que agora que chegou em casa. Danando. Vamos lá. Marca, já disseram aí que era letra D. Vamos ver lá. Que diz o seguinte. Um sistema operacional, como o Windows, é um software aplicativo. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Ó, um sistema operacional, como o Windows, é um software aplicativo? Não. É um software de sistemas, não aplicativos. Um programa, Oi? um programa, Isso. É um sistema? É um programa. Entendeu? Quando você comprou aquele programa lá da Ciclomoto, você comprou um aplicativo ou um programa? Você comprou o programa, não foi? Você paga todo mês, não é isso? Então, você comprou o quê? Um software que contém um sistema com um programa. Entendeu agora? De boa? Então, ó, o item 1 já é falso. O item 1 já é falso. Então, ó, já cortei aqui e já cortei aqui, ó. Beleza? Já cortei isso aí.
A U entendeu o seguinte, que um sistema operacional, como o Linux, gerencia recursos computacional e fornece uma interface para interação com o sistema. Isso é verdadeiro. De boa, né? Então, ainda estou na dúvida se é a letra B ou a letra D. E aí, vamos lá. Na letra B diz o seguinte. Um computador pode ter dois ou mais sistemas operacionais. Por exemplo, Windows e Linux, que podem concomitantemente, olha que deu certo, hein, Tiago? Controlar o computador em um dado instante. Entendeu? Aí, vamos lá. Um computador pode ter dois ou mais sistemas operacionais? Pode. Professor, eu posso botar um Windows e Linux? Pode. Aí ele diz que podem concomitantemente controlar o computador em um dado instante. Aí é onde está o X da questão. Por quê? Porque esse carinha aqui, tal, significa simultante. Ó, tá aqui, ó. Simultante. Beleza? Significa simultante. Ou seja, aí é onde está o X da questão. Por quê? Porque dois sistemas operacionais não podem operar na mesma hora, tá? É para isso que existe um processo chamado dual boot ou multi-boot, tá? Então, por exemplo, você pode instalar dois programas na sua máquina? Pode. Pode ser Windows Linux? Pode. Agora, o que é que vai acontecer? Ao ligar a máquina, tá? Você sabe que quando liga-se a máquina, ele faz o quê? Dá um boot, né? Ele inicializa. Então, se você tem dois sistemas na máquina, ao ligar o seu computador, ele vai dar o chamado dual boot, porque tem dois sistemas. Dual boot. Como seria esse dual boot, professor? Ele vai iniciar normalmente, só que a tela vai ficar preta e ele vai mostrar na tela assim: Windows e Linux. E aí cabe a você escolher. Ah, eu quero escolher hoje Linux. Seleciona Enter e aí ele vai embora. Beleza? Ah, hoje eu não quero Linux, não. Hoje eu quero Windows. Seleciona o Windows e vai embora. Tá? Ou seja, os dois sistemas não trabalham ao mesmo tempo. Por isso que ele diz assim: um computador pode ter dois ou mais sistemas operacionais. Windows ou Linux? Pode. Aí ele diz que podem concomitantemente. Não. Concomitantemente significa simultante, né? Ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo eles não podem. Esse aqui é que está o errozinho aqui, ó. Aqui, meu jovem. Se ligou? Então, nesse caso aqui, vou descartar a letra D e marcar só a B. Pegou a visão aí, Natália? Pegou a visão aí, Tiara? De boa? Ô, Emerson, Oi? quando tem os dois Manda. antivírus, é do mesmo jeito? Não, os antivírus é diferente, porque você não escolhe, tá? Os antivírus você não escolhe. O que é que acontece? Se você tem dois antivírus, tá? Primeiro é o seguinte, professor, Emerson, eu posso instalar aqui o Panda e o Avast? Poder até pode, mas automaticamente um já cai, ele já sai de ação. É igual eu expliquei que você pode ter o Windows Defender, né, que vem padrão. Ah, eu comprei aqui o Avast. Pronto. Quando você instala o Avast, o Windows Defender automaticamente ele é desabilitado. Ele não é desinstalado, ele é desabilitado. Eles não trabalham batendo cabeça. Mesma coisa, aí ele faz do sistema operacional. Porque quando você liga a máquina, ele faz o dual boot, tá? Ele faz o dual boot ou ele faz lá, como eu disse para vocês, qual foi outra palavrinha que eu usei, que vocês lembraram? O multi-boot, né? O multi-boot. Então, o que acontece? Quando você faz isso, aí você escolhe, tá? Ele não escolhe para você. Já na questão do antivírus, se instalar o antivírus, o que vem por padrão, automaticamente ele desabilita. Você não faz nada. Beleza, Natália? De boa. Então, vamos lá. Voltei para cá. Então, é por isso que só restou para a gente a letrinha B aí na nona questão. Fechou? Vamos embora. Vem aí a questãozinha 10. Para muitos, complexo, né? Uma questão muito complexa. Para quem estuda com a gente agora, depois que resolver isso aí,
vocês vão ver que, ó, filé, demais. Demais, demais, demais. Vamos lá, vou mostrar para ti aí, ó. É muito fácil essa questãozinha. Diz o seguinte, que um auxiliar técnico para colaborar no controle de frequências diárias dos alunos, tá? Ele elaborou uma planilha por meio do Excel 365. Aí ele diz, conforme a imagem a seguir, tá? E a imagem que vocês estão visualizando aí. Aí ele diz, o usuário selecionou todos os dados mostrados na imagem. Vocês estão vendo que a planilhazinha aí da imagem dele tá toda escurinha, né? Tá vendo aqui, ó. Tá vendo que ela tá toda escurinha, né? Por que tá escurinha? Porque ele disse aqui, ó, que ele selecionou todos os dados mostrados. Sacou? Aí ele diz, em seguida, ele escolheu a opção dados. Depois foi em classificação personalizada e configurou a janela classificação personalizada conforme a imagem seguir. E aí ele diz o seguinte, após clicar em OK, o nome exibido na célula A5 será qual? Será Cristina, Carlos, Alice ou Bruna? Ô, professor, o senhor disse que uma questão dessa é fácil. Puta merda. Já olhei que só passei o dia todo olhando para essa planilha e não sei quem é que vai para a questão, para a célula A5. Se é Cristina, se é Carlos, se é Alice ou se é Bruna, né? O cara disse que olhou aí e não viu. Não viu. Então, saca só aqui. Por que que ele não viu? Ó, ele disse aqui, ó, que ele selecionou, ó, todos os dados mostrados na imagem. Em seguida, ele escolheu a opção dados, tá? Depois, em classificação personalizada, tá aqui, beleza? Aí ele diz, e configurou a janela classificação personalizada conforme a imagem, ó. Ele configurou a classificação personalizada conforme essa imagem. Ele disse aqui, ó, conforme a imagem a seguir. Aqui, ó, conforme a imagem a seguir. Certo? Vou apagar isso aqui para não confundir você. Sacou aí? Então, o X da questão está aí, na imagem a seguir. Se você analisar a imagem a seguir, ele diz aqui, ó, classificação personalizada. Ou seja, ele personalizou como é que ia ser feita essa classificação da planilha dele. Aí ele disse, classificar por aluno. Classificar em valores. Em que ordem? Ordem crescente. Ordem crescente. Se ligou? Que a ordem tem que ser crescente. Então, se a ordem tem que ser crescente, tá? Matamos a charada. Vocês já mataram a charada aí? Cláudio, Natália e Tiara? Já matou a charada aí? Quem que a gente vai colocar? Matou? Qual é a letra, Cláudio? Pelas minhas contas aqui é a Alice. Alice? Vamos lá ver, né? Vamos embora. Então, vamos ver aqui. Lembre-se que ele diz o seguinte, que será na A5, né? Então, será essa daqui, né? Não é isso? Então, se vai ser na A5, então eu já vou descartar Carlos, porque Carlos já está na A5 lá. Não já está na A5, Carlos? Tá. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui. Então, vamos lá. Se é na ordem crescente, e ele diz, ó, classificado pelos alunos, na ordem crescente. Então, ó, A1 está dizendo que é quem? Que Esteve é o primeiro. Beleza? Esteve é o primeiro. Ok. Certo? Quem é o segundo? Em vez de Alice, Bruno. Olha aqui, Bruno. Não é o segundo? Deixa eu
apagar ali para ficar melhor. Deixa eu mudar a cor, essa cor aqui. Vou botar aqui. Ó, só repetindo, tá? Ele disse, ó, classifique por aluno. Beleza? Na ordem crescente. Então, ó, Esteve é o primeiro. Tá aqui. Permanece. Esteve é o primeiro. O segundo é quem? O segundo vai ser aqui, ó, em vez de Alice, vai ser Bruno. Vai ser Bruno. Aqui, ó, o segundo é Bruno. Tá? O segundo é Bruno. Primeiro é Estevão. O segundo é Bruno. O terceiro vai ser quem? Vai ser Alice. Então, ó, aqui em vez de ser Alice, vai ser Bruno. Vai ser Bruno aqui, ó. Vou apagar esse aqui para ficar escrevendo melhor. Aí. Vou apagar aqui. Tá bem melhor para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Primeiro vai ser Estevão. Primeiro é Estevão. Segundo tá aqui. Tá? Segundo é Bruno. Bruna. E eu procurando Bruno. Bruno tá com esse Bruno. Pois é, eu viajei aqui. O terceiro, aqui, ó. Carlos. O terceiro é Carlos aqui, ó. O terceiro é Carlos. Não é isso? Ó. Vamos recapitular? A gente matar a charada? Aqui, ó. Ele foi lá e escolheu as opções. Classificação personalizada. Configurou a janela classificação personalizada conforme vai seguir. Após clicar no botão OK, o nome exibido na cela A5 foi. Então, lá. Primeiro, vocês concordam comigo, Cláudio? Primeiro é Estevão. Primeiro Estevão. Tá aqui, Estevão. Segundo quem? Segundo é Bruna. Corrigir, né, cara? Bruna. Tá aqui, Bruna. Terceiro, Carlos, né? Terceiro, Carlos. Certo? Então, ó. 1, 2, 3, tá? 4, ó. E aí? Quem é o próximo? Aqui. Assim é qual? Tá? Eu disse que era Alice. Alice. Foi assim, Claudio, que você fez? Foi assim que você fez? Pô, eu organizei assim, não sei se vai bater com o nosso. Assim, né? É. Mas vamos lá. Assim. Beleza. Vamos lá. E, ó. E depois aqui, Cristina, né? Depois Cristina. Beleza? Beleza? Então vamos lá. E aí, ó. Estevo, 1. Bruna, 2. Carlos, 3. Alice, 4. 5. Tá? 5. Na cela o quê? Nome exibido na cela A5. A5. A5 aqui, ó. Então, ó, o raciocínio do meu e o Carlos tá perfeito aí. Perfeito, perfeito. Classificar em ordem crescente. Valores dar, né? Esses valores dar deve ser das faltas, né? Porque é o que tem aqui, né? Valores das faltas. Concordam comigo? Então, ó, essa tabelinha de Cláudio saiu perfeito aí. Alguém tem alguma dúvida ou discorda do cálculo que a gente fez aqui, do que Cláudio fez, do que o... Natália, o que é que você acha aí? Porque, ó... Eu pensei que, a, eu Isso, pensei que arrastava, aí como já tem Esteva no primeiro, eu também coloquei Alice. colocou a Alice, né?
Agora, vê só, vê como a banca é sacana. Não sei se vocês concordam comigo. Se a gente for analisar assim, ó, número de falta, a gente botar assim, ó, 1, 2, né? 3, 4, 5, não é isso? A gente vai notar que a Alice foi a quinta, mas ele não quer a quinta, ele quer quem está dentro de A5. Tu se ligou nisso aí, Cláudio? Sim. E ele colocou Cristina aqui em cima. Ó. Então, digamos que o cara pegou a prova, o cara fala assim, peraí, A1 é Estevão, A2 é Bruna, A3 é Carlos, A4 é Alice, A5 é Cristina. Só que em A1 não tem número de falta, tem o nome faltas. E agora? Se ligou aí na parada? Que a banca, ó, botou o cara para errar aí, Tiara? Ou não? Se ligou aí, pô? Não foi isso, Cláudio, que a banca tentou fazer? Ludibriar a galera? Porque, ó, Foi. A1, A2, A3, A4 e A5. Então, A5, pelo número de faltas, é ali, é Cristina. Tá aqui, Cristina, ó. Só que A1 não começa de A1, começa de A2. Então, ó, Estevão, Bruna, Carlos, Alice, Cristina. Então, quem está em A5? Em A5 está a Alice. Está aqui a Alice. Está aqui a Alice. Essa foi boa, né? Era bom Betão aqui agora. Betão passe. Puta merda, MC. Essa foi cacete. Então se liga aí, hein? Se liga aí, ó. A1 até A5. A5 tá a Cristina. Não. Cristina tá em A6. Porque em A1 tá faltas. Não tem número de faltas, tem um nome faltas. Pega a visão aí, hein? Beleza? Show de bola. Vamos embora para a próxima questãozinha. Tá bom? Mudar aqui, voltar para o vermelho. Vermelho de luta, né, Tiago? Né, Tiara? Vermelho de luta. Sempre. Olha lá, 11ª questão. Comumente se encontram computadores os quais possuem o sistema operacional Windows instalado, tá? Entretanto, também é possível que o sistema operacional seja o Linux, o qual é uma das plataformas de software livre mais populares do mundo. Beleza? Aí ele diz, nesse sentido, analise as alternativas, as quais apresentam informações relativas ao Linux, tá? E assinale a incorreta. Beleza? Então, ele quer informações sobre Linux que esteja incorreta. Beleza? Ele diz, na letra A, caracterizado por sua natureza de código fechado, o Linux oferece uma ampla gama de distribuição, cada uma adaptada para diferentes propósitos e público-alvo. Opa! O que é que eu estou procurando? Uma informação relativa ao Linux que esteja incorreta. O Linux, como disse nossa amiga Tiara aí, e os demais, não é código fechado, e sim código aberto. Código aberto. Código fechado é o Windows, que tem as licenças. Código aberto. Beleza? Então, se ele quer a incorreta, eu já achei e vou para a próxima. Tranquilo? A pessoa passou rápido. Concurso público é assim, ó. Passa rápido. Achou? Por que eu vou ler mais a B, C, D para perder tempo? Se eu posso já passar para a próxima e já resolver e ganhar tempo. Então, lembre-se. Concurso é controlar a ansiedade e o tempo. Beleza? De boa, de boa. Vamos para a nossa 12ª questãozinha aí. Que diz o seguinte. Acerca do Windows 10, analise as afirmações a seguir, tá? Aí diz aí no item 1. Uma adição notável ao Windows 10 é o histórico na área de transferência, que permite aos usuários guardar múltiplos itens para colagem futura, ampliando a funcionalidade tradicional da área de transferência. Item 2. O Windows 10 introduziu um novo navegador chamado Safari,
destinado a substituir o Internet Explorer com o navegador padrão do sistema operacional. Item 3 diz o seguinte: o centro de controle é uma ferramenta do Windows 10 que permite ao usuário ajustar configurações do sistema, instalar ou desinstalar programas e gerenciar contas de usuário, entre outras tarefas administrativas. Beleza? Então vamos analisar. Item 1. Uma adição notável no Windows 10 é o histórico de transferência, que permite aos usuários guardar múltiplos itens para colagem no futuro, ampliando a funcionalidade tradicional da área de transferência. Isso era aquilo que estava passando comigo, né, Cláudio? Antes nos bastidores aqui, sobre a colagem ou a recortar, né? Era, só que eu não tinha nem visto essa questão ainda, não tinha olhado o material, não. Coincidentemente, a pergunta foi. Né? Então, ó, esse item aqui é verdadeiro, tá? Como eu expliquei, coincidentemente, a Cláudio antes, no intervalo. Quando você recorta, né? Foi lá, recortou um arquivo, né? Você deu um comando. O que é que faz? Ele vai para a área de transferência, que fica oculta. Então, ele fica esperando o próximo comando. Então, ele fica esperando você colar ele em algum canto. E aí, como eu estava explicando para a Cláudia, digamos que você for lá e você copiou lá aquela pasta. Copiou a pasta do arquivos, PDF de informática. Aí, em sequência, alguém me chamou e disse, não, pô, informática é muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Depois daquelas maratonas de questões, é que foi fácil mesmo. Então, copia isso não, cara. Copia aí a pasta de redação, precisa treinar mais redação. Aí, Cláudio foi lá e Ctrl+C em redação, na pasta redação. Quando o Cláudio for colar, quem é que vai colar? A pasta informática, que ele tinha copiado primeiro, ou a pasta redação? A pasta redação, tá? Porque ele sobrepõe o outro. Então, o que vai valer é o último comando. Se ele deu o primeiro comando em Ctrl+C em informática, mas aí ele desistiu, daí ele foi lá na pasta redação e deu Ctrl+C novamente, então, o que ele fez lá, o Ctrl+C de informática, foi para o saco. Beleza? E esse arquivo fica na transferência por quanto tempo, professor? Até o tempo de você desligar a máquina ou reiniciar. Aí ele perde a configuração do comando. Beleza? Então, o item 1, ele é verdadeiro. Então, se o item 1 é verdadeiro, tá? Fala, Cláudio. Pode falar. Tem uma quantidade máxima de armazenamento lá na área de transferência? Depende varia muito de acordo com o tamanho do HD, Cláudio. Mas é muito comando, muita coisa, muito espaço. Entendeu? Então, ó, ele já disse que a primeira é verdadeira, né? O item 1. Vamos no item 2, para a gente só ver onde é que está o errinho aí. Diz o seguinte, que o Windows 10 introduziu um novo navegador chamado Safari. Errado isso aqui, tá? Destinado a substituir o Explorer. Não foi o Safari, foi um cara chamado Edge. Ok? Tranquilo? Então, ó, o item 2, falso. Beleza? E o item 3 diz o seguinte, que o centro de controle é uma ferramenta do Windows 10 que permite aos usuários ajustar as configurações do sistema, instalar ou desinstalar programas e gerenciar contas de usuários, entre outras tarefas administrativas. O nome não é centro de controle, é centro de ações. Centro de ações. Então, tá falso. Sobrou para a gente só a letrinha D. Apenas o item 1 está correto. Fechou? Vamos embora. Dúvidas aí? Tranquilo? De boa. Vamos para a próxima. Que diz o seguinte na próxima. Que no contexto Windows 10, assinala a extensão que está associada a arquivos contendo imagens. Ficou fácil também. Você sabe que extensões que contêm imagem só são quando? Quais? JPG, JPEG e PNG. Pronto. Então, ó, PNG. Minha resposta. Extensão RAR é o quê? São arquivos que comprimem. Então, tá fora.
Extensões EXE são de quem? São de executáveis, de aplicativos. Tá fora. E CSV? Isso aí é para banco de dados, tá? Para você importar ou exportar, também tá fora. Então, imagens, PNG, JPG ou JPEG. JPEG. Beleza? Certinho? Vamos embora. Vamos para a próxima. 15ª questão. Que diz o seguinte. Considere as seguintes afirmativas sobre protocolos e endereços básicos utilizados na internet. O item 1 diz o seguinte, o item 1, que FTP ele é empregado para transferência de arquivos pela internet. Opa, verdadeiro isso aqui. Né? FTP é o quem? Protocolo de transferência de arquivos. Então, isso é verdadeiro. Item 2. HTTP é empregado para acesso à web por meio de mensagens criptografadas seguras. Isso é falso. Por que, professor? Porque para ser criptografada a mensagem segura tem que ser HTTPS. Tem que ter um Szinho ali. Não é falso o item 2. O item 3 diz o seguinte, que 170.66.11.10 é um exemplo de IP positivo. Verdadeiro. Tá? Positivo e verdadeiro. Então, ó, o que é que sobrou para mim aí na 15ª questão? Que item 1 e 3 são verdadeiros. Então, ó, letra D de dado. Tranquilo essa daí? Alguém tem dúvida aí? Suave? Na nave? Vamos embora. Vamos para a próxima. 16ª questão. Diz o seguinte, na 16ª questão. Deixa eu ver aqui. 16ª questão. Diz o seguinte. Que os sistemas bancários adotam regras de segurança da informação para proteger transações financeiras e dados sensíveis dos clientes. Essas regras baseiam-se nos pilares da segurança da informação. Considerando-se esse contexto, utiliza algoritmos de criptografia simétrica para cifrar mensagens. Garante a confidencialidade, a disponibilidade, a integridade ou a autenticidade. Então, ó, os sistemas bancários adotam regras rigorosas de segurança da informação. Para quê? Para proteger as transações financeiras, né? E dados sensíveis dos clientes, tá? Então, ó, se ele quer proteger as transações financeiras e dados dos clientes, prevalece o quê? Aí, a confidencialidade. Professor, por que confidencialidade? Porque ele praticamente deu a resposta a gente. Primeiro, ele fala que as transações são para proteger as transações financeiras e os dados dos clientes. Isso já acendeu seu alerta, né? Já ficou com meia resposta aí na cabeça. E para fechar a questão, ele diz o seguinte aqui, ó. Considerando que esse contexto utilizou algoritmos de criptografia simétrica. Aí ele fechou a questão. Por quê? Porque, vou dar só um exemplo para você fixar aí, nunca mais esqueceu. O certificado digital é uma certificação de criptografia simétrica, tá? Então, o certificado digital. Então, você pode ter o tokenzinho ou o cartão. Ali é um certificado digital. E ali dentro está preservado quem? Os seus dados, né? Todos os seus dados, né? De modo geral ali, tá? Se você é um advogado, tá todos os seus dados como advogado. Se você é uma pessoa física normal, tá lá também, né? Se você é um contador, tá lá seus dados. E aí é onde é a dúvida. Quando ele fala simétrica, aí você já matou a questão, né? Você lembra do simétrica, certificado digital, tá? Se ele fala assimétrica, aí você já lembra de quem? Da assinatura digital. A assinatura digital, aí sim, é uma assimétrica, tá? Então, quando você coloca o cartão, e você vai lá, e você
Aí eu até dei um exemplo, acho que umas aulas desse dia, não sei se foi na aula 6 ou foi na 7, não me recordo. Eu até dei o exemplo do diretor do Detran. Quantas mil carteiras de habilitação tem por dia? E se ele fosse assinar? Não dava conta, né? Então, quando ele vai lá que coloca o certificado digital dele, ou cartão, ou token, ele vai lá e depois ele bota um PIN. Quando ele digita o PIN, milhões de carteiras em tempo, na hora, assim, ao vivo, né? Em tempo real. Aquele PIN, quando ele digita ali a senha de 4 dígitos, 6 dígitos, ali vai acontecer o quê? Assinatura digital, tá? Então, a assinatura digital é o quê? É assimétrica. Precisa de uma chave pública ou outra privada. Certo? Já o certificado não, é só uma privada, porque é da pessoa. Sacou? Então, quando ele falou lá em cima que ele precisa proteger os dados financeiros e os dados sensíveis dos clientes, aí você já, se é dos clientes, é uma coisa confidencial. Então, se é confidencial, eu preciso, ele usou o quê? Como ele lá em cima, ó, as regras rigorosas da confidencialidade. Fechou? Essa foi de boinha, não foi? De boinha, de boinha. Aí na 17ª questão, ele diz o seguinte, que um analista de tecnologia da informação, lá do Paraná Previdência, tá, está configurando a infraestrutura da rede para garantir que os sistemas e serviços da organização atendam à crescente demanda por conectividade. E durante o processo, ele precisa escolher a versão dos protocolos de internet, ou seja, dos IPs, que ofereçam espaço de endereçamento ampliado utilizando 128 bits. Aí ele matou a charada, né? E você, uma questãozinha anterior, você viu quem era 32 bits e quem era 128, né? E aí, só completando aqui a questão, ele diz o seguinte: 128 bits para suportar o número crescente de dispositivos conectados à rede da instituição. Aí ele diz, com base no caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta corretamente a versão do IP que o analista deve utilizar para atender a essa necessidade, utilizando 128 bits. Aí você lembra que lá na questãozinha anterior, você tinha 4 blocos de 8 bits, né? E você depois tinha 8 blocos de 16. Então, ó, lá você aprendeu que 128 bits equivale a quem? Ao IPv6. Fechou? Tranquilo, tranquilo. Vamos para a 18ª questão, galerinha. Que diz o seguinte, na 18ª questão. No editor de texto lá, do Microsoft Word, tá? As funcionalidades estão organizadas em guias, as quais, por sua vez, dividem-se em grupos, tranquilo? E ele diz que uma das guias dessa ferramenta, é a guia revisão, na qual se encontra um grupo chamado marcação. Aí, ponto. Aí ele diz, sabendo disso, assinala a alternativa que apresenta uma funcionalidade pertencente ao grupo marcação nessa guia. Então, se você abrir seu Word aí e for lá na guia revisão, você vai ver que logo abaixo tem lá um grupo chamado marcação. E ele está dizendo assim, se lá tem um grupo chamado marcação, assinala a alternativa que apresenta uma das funcionalidades pertencentes dentro do grupo marcação. E aí ele fala assim para você na 18ª questão, que lá tem verificar acessibilidade, lá tem contagem de palavras, lá tem dicionário de sinônimos, ou lá tem painel de revisão. Então, se você está lá dentro do grupo marcação e você quer saber lá quais são as funcionalidades pertencentes no grupo marcação, lá dentro de marcação, tem um cara chamado painel de revisão. Depois você dá uma olhadinha lá, tá? Lá tem um painel de revisão. Fechou? Tudo certinho, né? Então vamos embora. 19ª questão diz o seguinte, na 19ª questão. Assinale a alternativa que apresenta a medida que devem ser tomadas para proteger um sistema contra ataques combinados de phishing e malware. Tá? Ou malware, como queiram falar. Aí ele diz aí, ó, na letra A, você deve evitar o uso do antivírus, pois esses softwares podem ser comprometidos durante o ataque.
Poxa, essa daí, tô até surpreso, né? Se o cara marcar essa daí. Podre. Vai pro saco essa, né? Porque a evitar o uso de antivírus para se lascar, né? Na letra B diz o seguinte, que você deve desabilitar permanentemente o acesso a e-mails e redes sociais para evitar phishing. Eu devo desabilitar permanentemente o acesso ao e-mail? Não, né? Forinha. A letra C diz o seguinte, que eu devo configurar o firewall e utilizar programas antivírus atualizados, além de educar os usuários sobre como identificar mensagens de phishing e evitar clicar em links ou baixar anexo suspeito. Opa! Eu acho que eu achei, né? Porque você sabe que o phishing, ele vem através de quê? De links, né? De propaganda. Ah, o cara bota lá o link lá. Grupo do professor Emerson lá, 0800. Mentira, né? Entendeu? Quer dizer, o cara clica lá, clique aqui, digite seus dados para você ser um dos membros. Aí você, pá, clicou, lascou-se. Pegou o phishing, né? E é isso que ele diz lá. Configurar firewall. Então, você tem que configurar o quê? Firewall, né? Você vai lá configurar as regras de firewall. Então, você configurou lá para quem está dentro não sair para contaminar quem está fora e quem está fora não entrar para contaminar quem está dentro, tá? Então, é assim que funciona. A letra D, só para a gente concluir, diz o seguinte: permitir o uso de redes públicas somente para baixar anexos suspeitos com ferramenta de proteção. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí me ajude. Aí, ó, também está fora. Sobrou a letra C, na 19ª questão. Beleza? E aí, vamos para a última questãozinha aí, que Yara mais gosta aí. Yara é fã de Excel. Que diz o seguinte: pense a seguinte planilha, criada lá no Microsoft do Excel 2016, na sua configuração padrão. E ele diz o seguinte, que um usuário deseja calcular a diferença entre o total gasto de todos os projetos e total orçado de todos os projetos e apresentar o resultado cujo valor é 100 na cela A7. Para isso, esse usuário precisa usar a seguinte função. Ó. Então, aqui na A7, como ele disse aqui, ó, o resultado tem que dar 100. Então, ele precisa aqui usar uma função. Tranquilo? Ele precisa usar uma função. Então, vamos lá. Professor, tinha uma questãozinha lá do Excel que me matou. Não zerei por conta dela. Não, meu filho. Vamos por eliminação. Digamos que você errou. Aí vai por eliminação. Primeiro, não existe, tá, o nome subtrair. Subtrair não existe. Existe o operador aritmético subtrair. Não é isso? Esse operadorzinho aqui. Existe esse operador aí, subtrair. E não o nome. Então você já corta ali. Mais um que a gente vai eliminar. Quando ele diz aqui diferença. Não existe o nome diferença. E sim existe o operador maior ou menor ou maior. Isso são os operadores. Os operadores. Tá? Só operadores. Então, ó, mais um que eu vou eliminar. Sobrou para mim aí, meu povo, a letra A e a letra B. Se você analisar, ó, ele diz aqui, ó, na letra C, B2, aqui, ó, B2, 2000, mais B6, quem é B6? B6, 800, já dá 2.800, não é isso? Aí ele diz, menos, tá aqui, ó, menos, C2 aqui, ó, 2.800, menos 2.100, 700. Não é isso? Aí ele diz, menos C2 mais C6. Então, ó, se você analisar, ó, 2.800 com 2.800. Ele está dizendo que depois que você somar B2 mais B6, que dá 2.800, e somar C2 com C6, que dá 2.800, isso aqui vai dar igual a quem? Zero. E ele diz o seguinte, que vai dar 100. Né? Então, ó,
Resposta letra A. Se você analisar, ele diz, ó, de B2 até B6. Então, ó, de B2 até B6, de B2 até B6, vamos calcular aqui rapidinho. Dá quanto? Já fez aí, Tiago? Já fez aí, Cláudio? Dá, ó, 1.000, dá 1.000, 2, 3.000, 3.000, 500, 3.500, certo? Com mais 400, 3.400, com mais 800, 4.700. Então, ó, aqui vai dar 4.700. Não é isso? Aí ele tá dizendo aqui, ó, some. E, ó, então somei lá, 4.700. Aí ele disse, I, tá vendo o ponto e vírgula? Ele disse, I. Aí ele diz, C2 até C6. Então, vamos lá. C2 até C6. Então, ó, 900 mais 2.100, mais 800, mais 100, mais 700. Ó, 4.600. O que é que ele disse aqui? Ó, depois que você somar A2 até BC, ou B2 até B6, 4.600. Aí você vai achar de C2 até CC, 4.600. Ó, menos, sobrou quem? 100, conforme ele disse aqui. Aqui, ó. E lá na cela, o resultado foi 100. Depois que ele usou essa fórmulazinha da letra A aqui. Tranquilo? Dúvida nessa daí? Cláudio, Natália, Yara? Deu tudo certo aí? De boa? Pronto. Então, galerinha, concluímos mais uma aula aqui, tá? Espero que não tenham ficado dúvidas. Aí, ficou tudo certo. Tranquilo? Cláudio, Natália, tudo certinho aí? Tudo tranquilo? De boa? Tiara também? Tudo certo, boa. tudo certo. Dúvidas aí nas questõezinhas? Não, né? Beleza. Aquela de Alice ali, se ligaram no bizu, né? Ela começa em A2. Não começa em A1, não, viu? Se liga aí, viu? Show de bola. Então, ó, valeu. Forte abraço. Uma boa noite a todos. E até a próxima. Valeu. Boa noite, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Show de bola. Oi, tchau, tchau.